Vamos estudar a lição. Hoje, um novo dia, uma nova semana está começando hoje, né? Hoje, domingo, dia 16 de novembro. Estamos mais da metade do mês de novembro já. Passando voando, mas estamos juntos e aprendendo cada passo do ministério de Jesus. Chegamos hoje à morte de Jesus. Vimos semana passada o julgamento ilegal que ocorreu, né? Foi totalmente ilegal, mas deu certo para a morte de Jesus, né? Jesus passou por 6 julgamentos até chegar à sua morte, até o dia de carregar sua própria cruz e ser morto na cruz, né? Então, que cena, né, que estava sendo apresentada. Mas isso era o caminho para o Salvador se tornar nosso sumo sacerdote fiel, nosso advogado fiel. Então, ao entrelaçar a história, vamos aprender muito. Ao entrelaçar a semana, vamos estudar cada passo a passo, né, do caminho de Jesus, né, que saiu lá do julgamento, até o Monte do Calvário, o lugar da caveira, para ser executado, né, para ser condenado no Calvário. Uma cena muito triste, mas tem que ser estudada, tem que ser lida cada verso e agradecer pelo seu grande amor. E onde está escrito? Em Mateus 27, 32 a 53. Leia já em sua Bíblia agora, para você entender. Mateus 27, para juntos respondermos as perguntas a seguir. A primeira e a segunda são perguntas para você responder. Se você fosse o editor da Folha de Jerusalém, que manchete escreveria para resumir a história da crucifixão? Se você fosse um repórter, qual seria a sua reportagem da morte de Jesus na sua crucifixão? Eu escreveria o seguinte, ó: o nosso grande mestre, o tão esperado Messias, foi rejeitado por nós e agora está morrendo na cruz, sendo manchado pelo seu próprio sangue e pelos nossos pecados. Essa é a manchete, né, de Jesus. Essa cena tão triste. Segunda pergunta. Imagine o dia seguinte a morte de Jesus. Escreva um obituário para ele. Escreva um obituário para Jesus. A primeira é antes, né? Jesus levando a cruz e agora depois Jesus já morto. Olha só. Um ungido por Deus, que vimos milagres e curas, agora está morto, mas morto pelos próprios homens. Morto por nós mesmos. Né? Esse é o momento. Na sexta-feira, né, Jesus morre e esse é meu obituário, né, para ilustrar esse arrependimento que muitos tiveram naquele momento, né? Nosso grande mestre morreu desse jeito, né? Então, e o que será de nós? Né? Isso sempre na sexta-feira. Vamos lá para a terceira pergunta. Por que a escuridão tomou conta da terra por 3 horas? Como está no verso para memorizar, o céu escureceu por 3 horas. É como se não tivesse sol e nem lua, ou seja, nada, só a escuridão. Lembra da 9ª praga lá enviada de Deus para Moisés para o Egito? As trevas pairavam? Pois foi basicamente daquele modelo que ocorreu durante 3 horas. Isso demonstra o quê? A tristeza, a tristeza do pecado, né? Que todo o universo, olha só, todo o universo, os anjos, o próprio Deus, né? Todos que estão lá no céu, todas as outras criaturas não caídas, eles ficaram olhos atentos. O universo parou para ver essa cena. E aí, as 3 horas de escuridão mostram o pavor que é o pecado. A tão insignificante é o pecado, né? O tão ruim é o pecado. Para simbolizar mesmo assim com o coração que é o pecado. Foi essas 3 horas de escuridão. O que causou a morte de Jesus? O que causou? Vimos que foi o julgamento, né? O julgamento legal do coração corrupto dos líderes religiosos, entre eles fariseus, escribas, rabis, mestres, saduceus, entre outras pessoas que queriam matar Jesus por causa que para eles Jesus estava blasfemando. Mas vai além do que isso. O que causou a morte de Jesus foi o nosso pecado. Já estava prescrito desde o tempo de Eva. Deus já mandou a mensagem para os profetas, para os patriarcas, para os reis de Israel, de Judá. Deus estava mandando a mensagem.
E isso tinha que crescer, porque era um ato de sacrifício. O nosso Cordeiro, Cordeiro de Deus, estava morrendo por nós. Isso é que causou a sua morte de verdade. Última pergunta. Qual o significado do véu do templo ter se partido em duas partes? Será que o véu do santuário se rasgando em duas partes foi uma coincidência? É claro que não. Nada é coincidência. Tudo é Deus. Isso estava simbolizando que Jesus estava garantindo acesso direto à presença de Deus. Não precisava mais ter santuário para você levar todos os dias, né? Para você pagar pelos seus pecados, né? Levar uma pombinha, um novilho, um bode, uma cabra, né? Era todo aquele ritual que tinha, né? Em determinados períodos para todos, né? Para trazer a remissão dos pecados, trazer a pureza. E aquele ato lá que aconteceu lá no santuário foi para mostrar que não precisava mais disso. E que Jesus morreu por nós, Jesus foi o nosso sacrifício. Foi um grande sacrifício que para nós não precisava mais levar algo para o santuário e nem o santuário existir. Porque o lugar santíssimo agora é aos pés de Jesus. Jesus sendo nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, né? O nosso consumador, ele que tomaria de conta a partir da sua morte. Ele sendo o sacrifício e posteriormente sendo o sumo sacerdote, mostrando a ligação direta que podemos ter de nós para Jesus, diretamente. Amém? Então esse é o assunto de hoje. Aprendemos bastante hoje com as nossas perguntas. Se você não leu, leia para você entender Mateus 27. E vamos lá para nossas orações de hoje. Senhor, estamos mais um dia aprendendo essa mensagem. Agradecemos que temos aprendido aí sobre o Santo Rasgado 2, pelo tamanho do nosso pecado, por que o Senhor morreu e etc. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém.